Ninguém te falou ainda que o e-consignado tá batendo na sua porta, né? Precisamos conversar um pouquinho sobre isso, beleza? Vamos falar agora sobre, para você entender como vai ser e como proceder dentro do RM? Que nós temos até agora, referente à portaria do Ministério do Trabalho 435, de 20 de março de 25, tá? Essa medida provisória, ela faz o quê? Ela dá uma autonomia para os funcionários, para que a partir da sua carteira de trabalho digital, ele possa solicitar empréstimos, tá? E cabe esse papel ao empregador para que ele proceda com os descontos. Então, a responsabilidade para o empregador é recolher esses impostos, esses descontos referente a empréstimos firmados, tá? Entre o funcionário. Vale uma informação, em nenhum momento o empregador ele é responsabilizado pela negociação ou por qualquer tipo de coisa. Então, desde que o colaborador faça a opção pelo empréstimo, cabe ao empregador o desconto limitado a 35% da margem consignável. Ah, mas eu não consegui, assim, o valor que ele foi negociado e o desconto, o valor que ele tem a receber esse mês, ultrapassou a margem consignável, não cabe ao empregador essa informação. Cabe a orientação. Então, por todos os momentos, eu sugiro que vocês já atuem com os seus funcionários, orientando, tá? Desde já, sobre o processo, explicando esse empréstimo, sobre taxas, sobre a responsabilidade que ele tem para o pagamento. Então, cabe à empresa fazer uma orientação correta para o funcionário. Então, o que eu recomendo que vocês façam nesse momento? Orientação, divulgação, e-mail, mala direta, sei lá, eu não sei, depende muito do tipo de empresa que você está hoje, tá? Que tipo de funcionários hoje podem solicitar esse empréstimo? Então, empregados seletistas, com geral, empregado rural, empregado doméstico, mas não cabe a gente pensando em sistema, tá? E diretores não empregados desde que sejam optantes por FGTS, ok? Vale lembrar que o calendário de implantação, ele começa agora em março, tá? Onde iniciou o sistema em operação pela carteira digital, em que a pessoa vai lá, faz a solicitação. A partir do dia 20 do 4, seria o primeiro fechamento de apuração de desconto, tá? Então, nesse momento, tá acontecendo as simulações, depois vai ter um fechamento no qual vocês vão receber essas informações. A partir do dia 21 do 4, inicia as notificações via DET. Então, você vai ter a notificação via DET e a liberação do arquivo lá no portal do empregador. Cabe a vocês mensalmente entrar no portal do trabalhador. Mensalmente. Por quê? Porque, sei lá, hoje eu tenho R$1.000 para descontar em 12 parcelas do Zezinho. Só que o Zezinho foi lá e renegociou a dívida, ou ele deixou de pagar, adquiriu um outro empréstimo, ou sei lá, fez uma amortização, pode ter em situações. Então, o valor do empréstimo dele, ele pode ser alterado mensalmente. Tá? Então, cabe ao empregador que tenha essa informação em mente para que faça o desconto corretamente. A partir do dia 25 do 4, começa o uso dos canais dos bancos para contratação dos empréstimos. Tá? Assim como o dia 1 do 5, tá? A partir dele, a primeira competência para início de desconto. Ou seja, a partir de maio, gera a obrigatoriedade do desconto. Ok? Então, tenha em mente que você precisa compatibilizar o seu sistema a partir de 1 de maio, tá? Que é onde passa você ter que mandar essas informações. Estou procurando aqui. Aí, o que nós temos de informação? Da TOTUS, em que a TOTUS soltou um patch, né? Uma atualização de produto a partir da versão 2406,
tá? No dia 26/3, no qual vocês vão ver o vídeo em seguida, com a orientação de como seria feito o cadastro e o envio dessas informações. E a promessa é que a partir de 30/4, ela soltará uma nova atualização, onde terá um controle de novas informações. Que informações? Por exemplo, margem consignável, para ele, eu não sei como vai ser feito, mas se ele vai gerar notificações ou se ele vai restringir, não sei ainda como vai ser, tá? O processo em si de cálculo de folha, férias e rescisão, porque a gente tem essas particularidades inclusive, por mais que vocês vão ver a simulação do cálculo e acontecendo o envio, a geração das informações, tá? Cancelamento, porque lembre-se que a rotina de empréstimo ele gera um histórico de empréstimos, tá? Como é o procedimento, isso depois eu vou entrar em mais detalhes em outros vídeos, vou elaborar isso melhor. A parte de importação e exportação. Então, promete-se que tenha um layout para que você faça essa importação. Ainda não sabemos como ele será, tá? Então, isso seria para próximos capítulos. Então, detalhe, vocês têm a obrigação de prestar a informação social para que vocês façam o recolhimento da guia, tá? Efetuar os descontos com a discriminação dos valores. Então o sistema vai prover a abertura falando, olha, isso aqui é o valor referente à parcela do banco tal, o convênio tal, ok? E assim, vocês não podem de qualquer forma impor, tá, restrições dele tirar o empréstimo. Então por isso tem que ser feito só orientação. Impor não pode, ok? O que eu tenho mais de informação? Detalhe, vou colocar aqui ó, no vídeo o endereço para que vocês acessem o portal Emprega Brasil para consultar essas informações, perfeito? O que eu tenho mais? Uma informação importante sobre a margem consignável. Então, como que é feito o cálculo da margem consignável? Assim, a base base previdenciária, que ele tem direito a receber, tá? Deduz-se os descontos legais devidos de previdência e IR, tá? E outros descontos compulsórios. Que tipo de descontos compulsórios? Por exemplo, pensão alimentícia ou alguma negociação que de repente a pessoa veio e veio alguma carta do juiz que tem que ser feito algum desconto específico e tal. O resultante disso, a gente aplica um cálculo de 35% desse valor, tá? E aí é a margem que você pode fazer o desconto. Mas a margem do funcionário é de R$500. O desconto que veio para mim é 700. Você vai descontar os R$500 e vai orientar o funcionário para que ele procure o banco e regularize isso, seja ele fazendo o pagamento apartado ou que ele renegocie esse valor em melhores parcelas e por aí vai. Por quê? Porque pode acontecer de, neste mês, por ele teve falta ou algum desconto diferente, ele não ter essa margem para compensação. Então, sempre que aconteceu isso, ele precisa procurar o banco. Como vocês vão fazer essa notificação? Penso eu, algo formal, talvez um documento avisando que ele foi notificado e sei lá, porque assim, vou pensar eu na cabeça do empregador, tá? Amanhã ele pode alegar que ele não foi avisado. E aí? Como que ele tem essa informação? A gente ainda não sabe se ele vai receber uma notificação na carteira de trabalho, por exemplo, falando que o desconto foi parcial por ele não ter saldo. Então, o compromisso nosso é que a gente envie este valor, tá, mensalmente e faça o recolhimento. Então, transmita e faça o recolhimento. Mas lá no dia 20 eu esqueci de pagar o documento. Meu amigo, aí você vai ter que ir diretamente, ligar para os bancos e negociar. Depois que passou a data, não é possível mais. Depois de que fez o recolhimento, fiz o recolhimento errado, não é possível mais retificar essa informação, pelo menos até o momento, tá? Essa é a informação que nós temos, ok? Agora eu quero que você, claro, pode ser que você não trabalhe com RM, caiu nesse vídeo. Espero que as informações tenham servido para você,
tá? E agora nós vamos entrar com a parte do sistema, mostrando qual o procedimento que você vai fazer. Detalhe, tá? Essa é a primeira atualização. Então gostaria que você assistisse para entender aonde está, como está o processo. Bom, pessoal, então vamos agora à etapa de parametrização no RM, tá? Versão compatível com o RM, eu estou aqui com a versão 25.02.121, que eu atualizei agora, saiu sexta-feira, versão para TOTOS, tá? Que a TOTOS liberou um mínimo, tá? Um mínimo sobre o e-consignado, ok? Então na data de hoje, nós temos essas informações da TOTOS, ó, que foram lançadas no dia 20/3, que ele dá algum detalhamento sobre as informações, tá? A medida provisória e tudo mais, as informações recebidas pelo DET, conforme a gente comentou, né? O pessoal vai ter que entrar também no portal e consultar os valores, né? Mensalmente. Os eventos que são sensibilizados, no caso o 12.00, no caso de folha de pagamento, 22.99 em caso de rescisão ou 23.99 em caso de trabalhador sem vínculo, que seria o caso, por exemplo, de um diretor com um FGTS. O fluxo do processo e a orientação aqui referente à rubrica, tá? Então isso aqui é muito importante. Essa rubrica aqui, ó, ela tem que ser informada no cadastro do evento que nós vamos ver agora nas próximas etapas, ok? Então o que eles disponibilizaram? Que essas alterações foram faseadas para 26/3, que seria esta atualização que eu fiz e que vou mostrar para vocês, e tem uma próxima atualização para o dia 30/4, em que lá teremos mais opções. Como? Que opções que nós teremos lá? O cálculo, segundo a TOTOS, tá? Não sou eu que estou dizendo. O cálculo da margem em que ele pode ter, o processo em si do cálculo da folha, cancelamento, uma rotina de importação. Tá? Então, imagino que teria um layout que você vai exportar essa informação lá do e-social e trazer essa informação para cá. Minto, do e-social não, corrigindo, do portal do trabalhador. Então, o que nós temos? Ó, todos os releases serão lançados a partir do 24/06. Então, caso você esteja em versão anterior a 24/06, eu recomendo que você já atualize. Ah, mas a TOTOS vai soltar patch com algumas coisas a mais, corrigindo o bug. Tudo bem, depois o processo para atualização de patch é muito mais simples. Então, recomendo que neste momento você faça a carga da sua versão para 24/06. Então, por exemplo, tá no fechamento da folha? Conclui o fechamento da folha, linha com TI e faz essa atualização. Tá? Por quê? Porque nesse momento o pessoal já está indo lá, fazendo a solicitação do empréstimo, aprovando, e você vai ter que ter o desconto com base no calendário que nós vimos agora, antes, nesse vídeo ainda um pouco antes. Tá? Então, tenha em mente os prazos, ok? Qual o processo? Atualizei o RM. Ah, mas eu não sei atualizar o RM. Estou terminando um vídeo. Vou postar um vídeo com a orientação de como vocês fazem essa atualização. Lógico, vocês não, o time do TI, tá? Então, o que eu tenho agora no exemplo aqui, ó? Vamos dar um exemplo que eu entrei e recebi uma notificação do DET dizendo que o Carlos Tripa Seca, ele fez um empréstimo, tá? Ele fez um empréstimo no qual ele solicitou, tá, um valor, sei lá, de R$3.000. E esse financiamento vai ser pago em 2 anos, ok? Então, como que eu vou proceder com esse processo? Primeira etapa, se você já tem empréstimo na sua empresa e você quer separar o que é empréstimo do e-consignado com o seu, eu recomendo que primeiramente você entre em tabelas dinâmicas, tá? Localiza aqui, ó, folha de pagamento, localiza o item aqui de empréstimos, ó, código do empréstimo, e faça como eu fiz aqui, ó. Eu deixei o 01 aqui, ó, para consignado da minha empresa, tá? Vou pôr aqui, ó, consignado, convênio, empresa. E eu deixei aqui o e-consignado,
Tá? Isso é mero cadastro, só para a gente distinguir isso, gerar relatório e por aí vai. Perfeito. Fiz esse cadastro, agora eu vou cadastrar o empréstimo. Então, o que eu vou fazer? Vou entrar anexo, folha de pagamento, empréstimos. Caso você já tenha, tá, o empréstimo aqui cadastrado, a empresa já vai estar, você vai utilizar a mesma tela. Então, nesse primeiro momento, o que eu vou fazer? Vou pôr um sequencial aqui do código, vou cadastrar o tipo, então cadastrei como 02 o e-consignado para minha separação, e eu tenho que informar um evento. Só que esse evento ainda não foi criado, tá? Então o que eu vou fazer? Vou criar esse evento. Vou criar por aqui mesmo, tá? Estou entendendo que você tem acesso à inclusão de eventos, tá? Então vai depender do acesso que você tem dentro do RM. Eu vou criar um evento aqui qualquer, vou nomear ele para desconto, parcela e consignado. Ok? E vou colocar aqui o código de cálculo 194. Empréstimo consignado com desconto em folha. Vou amarrar o tipo de desconto aqui, óbvio. Eu vou jogar uma prioridade 99 aleatoriamente. Mas por que eu vou jogar aleatoriamente? Vamos entender. Em algum momento, nós vamos ter que fazer o cálculo da margem consignável. E essa margem consignável, ela depende de N situações. E segundo a todos, o RM vai fazer isso para a gente. Só que entenda que eu preciso de cálculos de folha para entender a margem consignável. A margem consignável, que seria 35 dos rendimentos líquidos. Nós já vimos sobre isso, tá? Não vou entrar de novo em detalhes. Importante, rubrica, tá? Rubrica 9253. Porque é esse cara que vai criar um desvio no nosso XML, seja do 1200, do 2299 ou 2399, indicando o convênio. Ok? Então, preenchi a informação, salvei. Só isso? Depende. E aí, a sua empresa também contabiliza? Amarrar conta crédito, conta débito e por aí vai. Beleza? Coloquei a informação, não preciso trabalhar nada com incidência ou preciso? Preciso? Então, vou deixar sem aqui para a gente avaliar junto, beleza? Coloquei, vou informar o evento, vou informar a modalidade, crédito, trabalhador e social. Aí eu vou ter o código do banco que eu vou informar, tá? E o número do contrato, sei lá, 99999. A data do início do desconto, então você vai ter lá, com base quando ele solicitou, você vai ter a informação do início do desconto. Então vou colocar aqui a minha competência, tá? Aqui dentro da minha base de treinamento está como mês 11. E vou colocar aqui o valor de R$3.000, tá? Descontado mensalmente em 24 meses, 0 parcela paga, saldo devedor R$3.000. Por que eu estou preenchendo todas essas informações aqui? Porque lembre-se que para o RM lançar o desconto, ele depende de, né, além do valor original, claro, mas ele depende de número de parcelas, parcelas pagas e saldo devedor. Se você deixar essa informação aqui sem preencher, ele não vai calcular. Ok? Marquei o empréstimo. Vamos pensar que eu não tenho empréstimo na folha, tá? O que eu tenho que fazer? Vou ter que ir lá no grupo de eventos. Então, eu imagino que você tem um grupo de eventos no qual você faça o cálculo da folha. Importante, caso você tenha um grupo de eventos, por exemplo, de Prolabore, e o seu Prolabore tenha FGTS, ele também tire o financiamento, é importante que esse parâmetro que eu vou te orientar, você faça em todos os grupos que você utilize, tá, o lançamento da folha. Então, por exemplo, eu tenho um grupo de mensalista, um grupo de horista, estagiário não pode ter, tá? Então não preciso me preocupar com isso. Prolabore, no meu caso aqui, meu Prolabore não tem, então não vou marcar. Então vou vir aqui em mensalista, vou marcar aqui, ó, empréstimos. Quais empréstimos? Eu marquei todos, tá? Mas, sei lá, poderia vir aqui e falar que eu só quero que lance o e-consignado. Mas assim, se você tiver, eu quero que lance aqui todos, tá? Detalhe, vamos pensar que a sua empresa é bem grande e você tem um time que só faz a gestão de empréstimos. Tá? E eles lançam em outro momento. Você pode criar aqui um grupo de eventos só com lançamento de empréstimo, marcando a opção de lançar empréstimo. No meu caso não é assim. Tá? Então vir aqui, marquei para lançar. Tá? O que eu vou fazer aqui? Vou lançar esse grupo de eventos. Lógico, básico, né?
Estou no período certo da folha? Estou com data de caixa e competência certo? Estou, então vou lançar. Bom, isso eu não preciso ensinar, tá? Imagino que você que é de folha já está careca de saber disso, né? Fiz o lançamento, agora eu vou acessar aqui o envelope. Ó, tá aqui o desconto, tá? Então, o que ele fez aqui de desconto? O valor de 3.000 dividido em 24 meses. Deixa eu fazer um calculinho aqui na minha calculadora. 3.000 dividido por 24, 125. Perfeito. Importante, se esse valor ele extrapolar a margem consignável, o que é a margem consignável? Quanto ele pode hoje? Porque pensa o seguinte, ó, no meu exemplo aqui, tá? Eu tenho, ó, nesse caso aqui do Carlos Tripa Seca, eu tenho 3.000 de salário, tá? Detalhe, salário pago, não é salário cadastral, beleza? Esse mês ele teve salário cheio, 3.000 menos os 125 do INSS, desculpe, 3.000 menos 258,81 menos 36,14. Então ele me deu uma base líquida de 2.705,05 vezes 0,35, então eu tenho uma margem aqui tranquila de 946 e alguma coisa, tá? Tá bem dentro do que ele precisa. Perfeito? Fiz esse processo, o que eu tenho que fazer agora? Procedimento seu da folha. Então você vai abrir o período da folha. Vou lá, E-Social, tá? Vou criar o período de apuração. Aqui eu já criei, tá? Então vim aqui, criei o período meu de apuração. Vou vir aqui e vou gerar o XML. Tá? Então eu já tenho aqui um perfil pronto para lançar o XML de eventos periódicos. Tá? No caso da minha empresa, tá? Nessa simulação aqui eu criei um perfil mensal que eu lanço o 12.00, 12.10, 12.99, ok? Para a competência atual. Então vou gerar o XML. Óbvio, se fosse um caso de uma rescisão, a hora que eu calculasse a rescisão, né, lançasse a rescisão, ele já ia gerar o 22.99, eu ia só atualizar o XML e o processo é o mesmo. Então, ó, esse funcionário aqui, ele tem código de pessoa 11, então se eu acessar aqui, ó, E-Social, eventos periódicos, já deixei um filtro aqui para filtrar por pessoa, tá? Já gerou aqui, ó, o 12.00. Se eu for acessar a informação do XML, o que ele fez? Ó, então ele veio, trouxe o evento salário, tá? Trouxe o evento empréstimo. Olha lá, R$125. O que diferencia essa tag aqui, ó? Tá? Que é o que? O desconto na folha referente ao empréstimo, lógico, logo depois do evento de empréstimo, com o código da instituição financeira e o número do documento, tá? Que seria o do empréstimo, ok? É que lá eu exagerei um pouco na codificação, vocês viram que ele cortou com 3 casas, né? Imagino que aqui seja o código da instituição em si, dos 3 dígitos, código FEBRABAN, né? Enfim, aí o restante, né? No caso INSS, IR, tá? Ó, que nada demais, tá? Que são os eventos básicos informativos. Perfeito? Nenhuma mudança no 12.10, a priori, ok? Ó, sem nenhum tipo de mudança, é só o valor líquido. Feito isso, o que eu vou fazer? Pegar esse evento e transmitir. E nesse momento finalizado. Então assim, o processo em si dentro do RM é bem simples, é bem prático. O que você precisa fazer é atualizar a sua versão a partir da 2406. Beleza? Espero ter te ajudado nesse momento, tá? Se essa informação foi útil para você, compartilha, cara. Dá uma mão aí pra gente. Curte esse vídeo. Fala para aquele amigo seu que usa o RM ou que não usa mesmo. Qualquer informação nesse momento em que todos estamos buscando informação será muito bem-vinda e eu vou agradecer muito esse seu comprometimento para que o nosso canal cresça junto e eu traga mais informações para você. Muito obrigado e volte sempre, portas abertas, tá?